Hoje a palavra está lá em Josué, capítulo 14, versículo 9, que diz assim, ó: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Aqui nós encontramos Caleb recebendo a promessa de Moisés, de que ele teria ali uma parte na terra prometida. Uma promessa bastou para Caleb. E olha só que interessante, presta atenção nisso. Caleb, ele foi fiel ao Senhor desde o início da sua caminhada com ele. Caleb estava entre os 12 espias selecionados, escolhido para ir lá fazer o reconhecimento da terra. Quando voltaram, quando nós falamos ontem, de ver a mesma coisa, Josué e Caleb fizeram a diferença naquilo que eles permitiram sair da boca deles. Embora também tivessem visto os desafios que eles precisavam enfrentar para tomar posse da terra, eles não escolheram falar do que estavam sentindo ou do que estavam vendo. Eles escolheram falar daquilo que eles estavam crendo, que era que ao lado deles havia um Deus forte e poderoso. E Caleb foi fiel ao Senhor e creu nessa promessa. Um dia Moisés chega para ele, e entrega essa promessa de que a terra em que ele pisou seria uma herança perpétua, ou seja, uma herança eterna para sempre, para ele e para sua família. Só que, mesmo sabendo das dificuldades, Caleb, ele cria que Deus o ajudaria a conquistar a terra. Mas olha só o detalhe, não bastasse os gigantes que haviam lá, que precisavam ser vencidos, o povo inimigo que habitava a terra, havia algo que também era um inimigo e também nos dias de hoje é inimigo da nossa fé. Muitas vezes o inimigo da nossa fé não é só o gigante que nós temos pela frente, mas existe, Maurício, também um outro inimigo que todos os dias tenta acabar com a nossa fé. É o tempo. Espera. Como é difícil ter que esperar, não é verdade? E aqui já haviam se passado 45 anos. 45 anos depois, Caleb estava ali, continuava firme, crendo na promessa, crendo que ele tomaria posse da terra, crendo que a palavra de Deus que foi liberada sobre a vida dele aconteceria. O segredo aqui, o detalhe disso, que após 45 anos, Caleb permaneceu com a sua fé inabalável. E eu acho muito interessante, porque eu estava meditando no texto, e Josué, ele fala assim, passou-se 45 anos desde o ocorrido. E eu estou agora com 85 anos de idade. Presta atenção nisso, Caleb falando. Eu estou agora com 85 anos de idade. Mas, Dona Elizabeth Cato, ó o detalhe aqui. Sinto-me forte agora, como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate como naquela época. Gente do céu, o que é isso? Não bastava não olhar para o inimigo, olhar para o Senhor, não bastava ter uma fé inabalável, mas Caleb nos deixa uma outra lição. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto esperar, Caleb, ele ainda era um homem forte, ou seja, a espera não minou a força de Caleb. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é assim, que a gente, não, eu creio, não, eu confio, não, vamos esperar. Mas
quando conforme vai passando o tempo, a gente vai se cansando, a gente vai ficando desanimado, a gente tá ali, tá de pé, mas um sopro derruba a gente. Olha Caleb, mesmo depois de passar o tanto tempo, ele fala assim: eu tô forte como há 45 anos atrás, eu sou capaz de combater um bom combate como há 45 anos atrás. E você, e eu, e nós estamos com a mesma vitalidade, com a mesma força de quando nós começamos? A lição de hoje, mais do que você, claro, todas essas coisas são importantes. É não olhar para o tamanho do seu problema, mas olhar para o tamanho do seu Deus. É você permanecer com uma fé inabalável, mas é também você continuar firme e forte desde quando a promessa foi feita. É manhã hoje da gente reanimar a nossa fé, da gente daí, todas as manhãs estamos aqui alimentando a nossa fé e a nossa esperança. Pra quê? Porque a gente não tem o que fazer? Não, é simplesmente para nutrir a sua alma, é para nutrir a sua mente e você continuar crendo que passe o tempo que passar, Deus vai fazer. Da mesma forma como Caleb permaneceu firme e forte, com uma fé inabalável, da mesma forma nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, na nossa confiança nele, apesar do tempo. Você crê nisso? Então, assim como Caleb confiou no Senhor, confiou na promessa do Senhor, confie na promessa do nosso Deus, ela vai se cumprir, mas mantenha-se firme e forte, com uma fé inabalável, com uma fé que não se cansa, que não desanima, que não entrega os pontos. Gente, eu achei isso muito forte, de tudo que eu li hoje, isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Caleb com 85 anos, ele não chegou lá para Josué, não. E aí, vai acontecer ou não vai? Eu já tô quase morrendo. Essa promessa vai cumprir. Não, olha o que ele fala: sinto-me forte agora, como quando Moisés me enviou naquela missão. Você tá forte ainda? Você tá forte como desde o início? Apesar dos problemas, das dificuldades que às vezes aumentam no meio do caminho, apesar do tempo que você está esperando, não sei quanto tempo faz. Kika, mas o meu não faz 80 dias, 82 dias que eu estou esperando, fazem muito mais. E daí? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Todos nós tem coisas na nossa vida que nós enfrentamos que demoram para acontecer. Nem sempre é no tempo que a gente quer, nem sempre é do jeito que a gente quer, mas o importante, lembra da mensagem de domingo, é eu sempre estar disposto a abrir mão daquilo que eu desejo, do meu plano, para viver o plano de Deus para minha vida. E o último segredo aqui, deste aprendizado com Josué, que é não olhar para o desafio, não olhar para o gigante, permanecer confiando na palavra de Deus, uma fé inabalável, e manter uma fé firme e forte. Sabe qual foi o segredo de Caleb? Caleb não se esquecia do que Deus havia feito por ele lá no deserto. Caleb não se esquecia disso. Caleb tinha na sua mente aqui fresquinho as maravilhas que o Senhor havia operado na vida dele e no meio do seu povo. Sabe de uma coisa, gente? Nós temos a tendência de esquecer as coisas boas que Deus faz e temos a tendência de nos lembrarmos sempre das coisas ruins que acontecem conosco. E isso foi Deus que nos fez assim. Faz parte do sistema de defesa do nosso organismo, do nosso cérebro. Porque todas as vezes que nós sofremos um trauma, uma coisa ruim, o nosso cérebro registra isso para que a gente não se esqueça do que aconteceu, para que não venha acontecer de novo. Eu já até dei um exemplo uma vez isso, né? Lembra? Uma vez eu bati a cabeça num vidro blindex, né? Passei maior vergonha e depois desse ocorrido, desde então, todo vidro blindex que aparece na minha frente, eu sempre... Meu cérebro já fica em alerta. Presta atenção, vidro blindex, vai dar cabeçada de novo. Quem nunca deu uma cabeçada no vidro blindex? Mas por quê? Porque o cérebro entendeu que aquilo me gerou um sentimento, né, de trauma, de tristeza, enfim, de vergonha que eu passei, uma coisa ruim. Meu cérebro registrou isso para evitar que eu sofresse isso novamente. Então faz parte do sistema de defesa do nosso organismo a gente manter aqui na nossa memória as coisas, as experiências negativas. Mas Deus sempre deixou claro na sua palavra que era importante a gente nunca se esquecer do que Ele fez, das coisas
boas que Ele fez. Mantenha fresco na sua memória as vitórias que o Senhor já entregou na sua vida. Salmo 105:5 diz assim, ó: lembremos-nos das maravilhas que Ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Não se esqueça, o Senhor sempre quis, sempre foi uma ordenança de Deus, de que passasse de geração para geração tudo aquilo que Israel viveu no deserto, tudo aquilo que o Senhor fez ao tirá-los do Egito. O Senhor sempre deixou claro isso. Contem a seus filhos, contem a seus filhos. Por quê? Porque Deus sabe da necessidade que nós temos de sermos sempre lembrados das coisas boas que acontecem na nossa vida. Então, além de você não olhar para o seu desafio, para o seu gigante, olhar para o Senhor, manter uma fé inabalável, permanecer firme e forte, você também precisa manter fresco na sua memória as vitórias que o Senhor já fez, na esperança de que se Ele fez uma vez, duas, três, Ele vai fazer de novo. Você crê nisso? Então, vamos orar junto aqui nessa manhã? Pai, Deus querido e maravilhoso, nós queremos Te louvar, exaltar e agradecer ao Senhor, o Deus que é o nosso Pai, aquele que nos ama, que cuida de nós, aquele que muitas vezes nos corrige, nos ensina, aquele que nos protege, nos guarda, mas aquele também que nos ama tanto. E esse amor nos dá a certeza que o Senhor jamais vai nos deixar envergonhados ou confundidos, Pai. Mas talvez, Pai, essa pessoa, ela está desanimada, triste, cansada, pensando em parar e desistir, porque ela se esqueceu de olhar para a promessa e tem olhado para o problema. Talvez, meu Pai, ela não tenha cuidado da fé dela, Pai, para que seja uma fé inabalável, e pelo contrário, a fé dela está abalada. E talvez o fato disso seja porque essa pessoa se esquece de quem está com ela, de quem é o Senhor. Então, obrigado por nos fazer lembrar, Deus, através do Teu amor tão grande, que o Senhor está conosco, que não devemos temer os nossos gigantes, que devemos permanecer com uma fé inabalável, e o segredo para isso acontecer é sempre nos lembrarmos das maravilhas, de que nós só estamos aqui vivos até hoje, porque o Senhor já fez tantas coisas maravilhosas e gloriosas no nosso passado. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantos problemas que no passado nós achávamos invencíveis, e o Senhor foi lá e nos deu a vitória. Certamente o Senhor não mudou, o Senhor ainda é o mesmo, é o Deus que continua lutando conosco e nos dando a vitória. E que essa pessoa possa se apegar a essa palavra no dia de hoje, Pai, e receber a força e o ânimo de que ela precisa. E que se tem pessoas aqui, Pai, sofrendo de amnésia espiritual e tem olhado só para as coisas negativas que têm acontecido a ela, só tem pensado, Pai, no problema, que a mente dela agora, através do poder do Teu Espírito Santo, possa ser invadida por lembranças de vitórias que ela já viveu, e o coração dela seja invadido pela esperança de que o Senhor vai fazer mais uma vez, pois o Senhor pode. Meu Deus, eu abençoo a quarta-feira do Teu povo, que essa pessoa possa receber força, ânimo, Pai, alegria, paz, a certeza que o Senhor está com ela, e que o dia de hoje, essa quarta-feira, possa ser uma quarta-feira que, ao deitarmos na nossa cama no final do dia, possamos, Pai, agradecer, porque o Senhor esteve conosco, e o favor do Senhor esteve conosco, e a bondade do Senhor esteve conosco, e com o coração cheio de gratidão possamos agradecer ao Senhor. Eu abençoo a quarta-feira do Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó, fica com essa palavra que precisa ser compartilhada, hein? Compartilha essa palavra. Rose, parece, minha linda. Compartilha essa palavra para alcançar muitas pessoas que estão aí já perdendo as forças, para que ela se encha de ânimo, de força, de vigor. Se Deus falou, certamente Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, leve o tempo que levar, Ele fará.